Vamos à palavra do nosso bom Deus? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 1. Eu preguei um pouco dessa palavra na quarta-feira, no culto da família, e falou muito ao nosso coração, falou muito ao meu coração. E aí eu trouxe ontem também um entendimento na reunião de obreiros, e aí hoje eu estou acrescentando mais. É sempre acrescentando, não teria mais. 4:1, diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século, notem que Deus está com D minúsculo, então ele está fazendo referência a um outro Deus deste século, que é o diabo, não o Deus, nosso Deus. Né? Deus, D minúsculo, é uma alusão a um espírito, a um demônio, ao diabo. E aí o Deus deste século fez o que, irmãos? Fez o que, igreja? Vamos lá, de novo. Nos quais o Deus deste século fez o quê? Os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Note o que Paulo fala: olha, nós temos que continuar pregando o evangelho verdadeiro, não podemos distorcer, trazer o evangelho de outra forma, e muitos estão recebendo, mas outros não. Por quê? O Deus deste século fez o quê? Cegou. Se você tem uma caneta, marca essa palavrinha, cegou. Irmãos, esse Deus desse século, que é o diabo, fez, tem feito e vai continuar fazendo isso. O quê? Trazendo uma cegueira espiritual. Trazendo uma cegueira espiritual não só para o mundo. Essa cegueira pode chegar até nós que somos cristãos. Essa cegueira espiritual pode afetar algumas pessoas no decorrer do tempo. Porque à medida que passa o tempo, né, aí a pessoa fala assim: eu tenho 5, 10, 15 anos de igreja, 20 anos de igreja, ou 1 ano, 2 anos, ela acha que já é muito. Pode acontecer de chegar a essa cegueira. Em que sentido? Dela não começar, irmãos, ela não enxerga mais o amor de Deus, ela não enxerga mais a importância do Senhor Deus, a importância de estar na casa de Deus, ela não dá mais importância à palavra de Deus, né? Para ela, estar na igreja é como se fosse um passeio, algo social, e igreja não é um lugar social. Igreja é casa de oração. Não, eu vou lá para ver o pessoal porque eu gosto, eu vou lá, mas aí eu sento com o meu pessoal, eu sento num lugar distante, o pastor prega, e aí a gente fica conversando aqui, eu fico mostrando foto para eles no WhatsApp aqui e tal. O que acontece? O inimigo está cegando. O diabo não tem tirado as pessoas da igreja, o diabo não tem levado elas a se desviar, o inimigo não tem levado essas pessoas para o mundo novamente, e tem deixado elas no mesmo lugar, mas elas ficam como cegas. Elas não veem mais. Elas não veem mais, irmãos, que a importância de buscar, de orar, de ter esse compromisso. E uma das piores cegueiras que tem, irmãos, é não enxergar a coisa verdadeira, né? Não enxergar a coisa realmente como ela é. O Deus desse século tem feito isso. Tem feito isso? Tem. E um grande inimigo é esse, como eu disse, é o tempo. Por quê? Se você parar e notar, né, quando algumas pessoas, à medida que vai passando-se o tempo, vai passando-se os anos, ela chega aos 20, 30, 40, 50, e acontece que a vista dela vai ficando o quê? Enfraquecendo. Antigamente, algumas pessoas, né, pegavam aquelas biblinhas, aqueles Novo Testamento, né, que o pessoal dos Gideões eles dão, e lia com uma facilidade, né? Agora,
já é um custo. Aí, graças a Deus, já existe Bíblia de letra grande, gigante e extra gigante, para você ter uma ideia, não é mesmo? No celular, existe uma maneira de você aumentar a fonte, e a fonte pode ficar desse tamanho, para você ter uma ideia. A vista vai enfraquecendo, e a vista vai perdendo a sua força, alguns para enxergar de longe já não vê mais, está ficando curta, né? E pode acontecer alguns tipos de problemas de visão, né? Uma catarata, alguma coisa, uma carne que vai crescendo, que vai tomando a visão e ela tem que fazer uma cirurgia para ela poder enxergar melhor. Pode acontecer um deslocamento de retina, que ela perde a visão por inteiro. Não sou especialista na área não, viu, gente? Pode acontecer um problema de saúde, uma diabetes, pode acarretar uma perca de visão. Tudo isso faz a pessoa perder a visão, sim ou não? Faz ou não faz? Ela não enxerga, de longe ela não vê, não enxerga direito. Não, para longe eu enxergo bem, pastor, mas de perto eu já sou ruim que só. Aí esse óculos é para longe, esse óculos é para perto, né? Aqui nós temos na igreja um rapaz, um tempo atrás ele estava lá na cabine de som. Aí a gente aqui no altar estava tendo uma apresentação, e aí a gente está pedindo para ele cortar o microfone, né? Corta o microfone. Né? Só dando sinal, só gesto. E ele está ali. Ó. Corta o microfone. E ele não, porque ele não enxergava, porque ele não conseguia ver. E essa cegueira, irmãos, muitas vezes está afetando no mundo espiritual. E a pessoa começa a enxergar de uma outra forma, não consegue ver as coisas. Ela não vê que aquilo que ela está fazendo é errado. Ela não enxerga que aquilo que ela faz é pecado. Ela não consegue enxergar que aquilo que ela está praticando, vendo, ouvindo, fazendo, desagrada a Deus. Por quê? Veio a cegueira. E veio a cegueira? Veio. E o que acontece? O que nós precisamos fazer? É Cristo que vai fazer, irmãos, essa obra para tirar essa cegueira. É Ele? É Ele. Essa cegueira não é de agora, ó, é de tempo. Essa cegueira espiritual. Vamos agora em Marcos capítulo 8. É aqui a revelação de Deus para nós. Marcos capítulo 8, versículo de número 22. Marcos, capítulo 8, versículo 22. Quem encontrou, diga amém. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Para um instante aqui. Betsaida é um conjunto de cidades pequenas que formam uma aldeia de pescadores, e era uma região portuária. E pelo fato dela ser uma região portuária, tinha muita coisa feia que acontecia. Prostituição, adultério, roubo, vendas ilegais, tinha muita coisa lá. E lá estava esse homem, irmãos. E quando Jesus chega naquela região, já lhe trazem, apresentando um cego, está aqui, ó, se o senhor puder curar, se o senhor cura, faz alguma coisa. E note que Jesus faz o quê? Pega esse cego, tira ele ali daquela região, daquela aldeia, e leva para um outro lugar. Não tem como Deus operar um milagre em nossa vida enquanto nós permanecermos no lugar de sujeira. Enquanto permanecermos num lugar sujo, não tem como Ele operar. Não tem como Ele fazer. Não tem como a obra ser feita. A pergunta às mulheres: você gosta de fazer almoço ou janta numa cozinha de pia suja, fogão sujo, panelas todas sujas? Sim ou não? Você gosta? Como que Deus pode fazer um milagre se existe essa sujeira em nós? Ele não pode fazer. Vou fazer uma janta. Aí a pessoa, mas não começou também, olha aí, eu tive que ir lá
lavar as vasilhas, as panelas estavam todas encardidas, tudo sujo. Eu tive que dar uma limpada primeiro para fazer uma comida. Porque como que eu vou fazer comida no meio dessa sujeiraiada? Ah, o que tem? É só... Não é assim não. Então, para ele fazer, ele tirou ele daquele lugar, e aí pega, irmãos, pega a saliva, né? Diz aqui o versículo de número 23, e tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Eu fico imaginando, você já pensou se Jesus vivesse num tempo de hoje? E ele cuspisse nos olhos de alguém? Hã? O que ele ia ser taxado de quê? Cuspidólogo, porque tudo hoje é homofóbico, gólogo, não sei o que, logo, não é? É fascista, não sei o que lá, cuspidólogo, hipócrita. Já pensou? Jesus cuspiu no olho daquele cara. Ah, que homem nojento, seu povo. Imagina se ele vive no tempo de hoje. Imagina se tem alguém na hora filmando ele, irmão, joga no WhatsApp, no Facebook. Você imagina? E aí ele pega, cospe nos olhos desse homem e faz a pergunta: você consegue enxergar alguma coisa? E aí ele responde: Senhor, 24. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores o quê? Que andam. Esse homem, isso que aconteceu aqui. Ele disse: eu estou vendo, mas eu estou enxergando meio estranho. Aconteceu um milagre aqui? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas a obra estava completa? Não. Porque ele estava enxergando, irmãos, as coisas de uma outra forma, de uma outra maneira. Como é que ele estava enxergando os homens? Imagina se eu sou esse cego, e aí Jesus pergunta: como é que você enxerga? E eu olhasse daqui para lá. Como que eu veria? Mestre, eu vejo uma floresta aqui. É uma plantação de eucalipto, um atrás do outro, assim, ó. Não seria mais ou menos assim? E aí, quando ele diz assim: eu estou vendo os homens como árvores. E aí nós conseguimos entender que esse homem ele não era cego de nascença. Por quê? Para ele distinguir, saber como é a forma de uma árvore, o formato, né? Você sabe quando você vê. Você olha, você vê, você sabe. Então, num passado, talvez ele já tivesse visto, aconteceu alguma coisa, algum problema de saúde, alguma coisa aconteceu que ele ficou cego. E aí ele fala assim: eu estou enxergando, mas eu estou vendo os homens como árvores. E é isso que acontece, irmãos. O inimigo tem cegado as pessoas não, a nós. Para quê? Para nós enxergarmos as pessoas de uma outra forma. Nós estamos enxergando as pessoas, irmãos, de uma outra maneira. Nós estamos enxergando apenas o erro, as falhas, estamos enxergando apenas o pecado das pessoas. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas olham, irmãos, e já fala, você tem cara de chato, tem cara de sem graça, tem cara de arrogante, tem nariz empinado. Nós vivemos um tempo onde as pessoas julgam sem conhecer. Mas por quê? Porque o Deus desse século está cegando, irmãos, alguns. Alguns estão perdendo a visão e enxerga tudo errado, enxerga tudo diferente, vê todas as coisas. Existe a maldade? Existe. Existe a corrupção? Existe. Existe a desonestidade? Existe. Mas não é só isso que existe. Não é só isso que existe, mas muitos só estão vendo isso. É uma desigualdade social no mundo onde muitos têm muito, alguns têm muito e outros têm pouco. Você vê aí os atletas, os grandes atletas, jogadores de futebol, vendidos por milhões, bilhões. Imagina um salário de uma pessoa dessa. E aí você olha para um trabalhador que acorda às 6 horas da manhã, ganhando 800 e algumas coisas. É desigualdade, sim ou não? É de chatear, sim ou não? É uma desigualdade social. É uma desigualdade no salário.
Não é mesmo? A mulher que exerce, às vezes, a mesma função que o homem, e às vezes tem um salário menor. Não, como que pode umas coisas dessas? E aí algumas pessoas só estão enxergando isso. Só vê isso. E Jesus não quer que eu enxergue assim. Deus não quer que eu enxergue desta forma, desta maneira. Essa maldade de olhar e enxergar essas coisas já está dentro de nós, irmãos. E se você deixar, daqui uns dias a sua visão está comprometida, aonde você vai desconfiar de todo mundo, aonde você vai julgar todo mundo não presta, todo mundo é a mesma coisa, farinha do mesmo saco, e geralmente a gente consegue enxergar só nós que somos os bons, só nós que somos os certos. Ele disse para Jesus, você está enxergando alguma coisa? Ele disse, e levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que o quê? Vejo os homens como árvores. Ele diz que ele viu a ele como uma árvore? Sim ou não? Como que você está enxergando? Eu estou vendo, mas os homens parecem árvores andando. Olha, meu braço parece um galho. Ele viu que ele parecia árvore. O cego, irmãos, espiritual, só vê falha nos outros. A dele ele não enxerga. Nós não vemos a nossa. Nós não conseguimos enxergar as nossas. Porque só a dos outros. É o marido que vê a falha da mulher, só vê a falha dela. É a mulher que só vê os defeitos do marido. O que é isso? Cegueira. O inimigo está cegando alguns. Um homem uma vez disse, um dos piores momentos do dia para mim é voltar para casa. Aí perguntaram para ele, por quê? Porque encarar minha mulher não está fácil. Não, minha mulher anda num estresse, brava, nervosa, só fala gritando, bate nas crianças, e está brava. Você pergunta para ela, só dá resposta bruta, ignorante. Você sabe o que é não sentir nada por ela? Você sabe que você olhar para ela e não sentir um desejo? Nós deitamos na mesma cama, e você sabe o que não é sentir atração por ela? Estou desse jeito, cara. Estou assim. Mas ela que também caçou, né, de fazer. O que esse homem ficou? Cego. Porque ele não consegue enxergar mais a mulher dele. Ele não consegue ver mais a mãe dos filhos. Ele não consegue mais ver a mulher que cozinha, que lava, que passa, que cuida dele. Ele não enxergava aquela mulher que todo dia, ele tinha um sono pesado, e todo dia ela, fulano, está na hora. Todo dia ela que acordava ele. E isso ele não enxergava. Sabe o que ele não enxergava? Uma qualidade dela? Que ela era centrada. Ela sabia quanto eles ganhavam, então para ela, irmãos, ela sempre optava pelo mais barato. Se ela fosse comprar um sapato, ela falava, não, esse aqui, vamos levar o mais barato para sobrar dinheiro para comprar para as crianças. Isso ele não enxergava. Mas as outras coisas ele estava vendo. E é o que acontece hoje. Nós vemos só o defeito, as falhas, os erros, a chatice, mas não conseguimos enxergar as virtudes. Mas isso, irmãos, não é de hoje. Isso é de muito tempo. Tem como impedir isso? Não. E o que eu faço? Então eu preciso cuidar para que eu não deixe, irmãos, que eu não caia nessa cilada do inimigo, para que ele possa o quê? Me cegar. Não vou aceitar, não. É o diabo que faz você ficar olhando as pessoas, bando de falso, bando de hipócritas. Hoje em dia existe uma classe de crente que julga outros crentes. Esses crentes, ele aí. Porque é fácil julgar, irmãos.
É tão fácil você julgar sem saber, sem conhecer. Num livro que eu estou lendo, eu aprendi essa semana, eu gostei muito do que o autor do livro fala sobre julgar. Por que nós não podemos julgar? Nós sempre pregamos, né? Mateus 7, Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Mas por que eu não devo julgar? Você já parou para pensar nisso? Eu não tinha parado para pensar nisso. E aí ele falando no livro dele o porquê, aí eu gostei da explicação dele. Por que eu não posso julgar ninguém? Uma pessoa que está na miséria, uma pessoa que está no álcool, um que teve recaída nas drogas, alguém que foi preso. Por que eu não posso julgar? Por quê? Porque eu não conheço a história de vida dessa pessoa. Eu não sei o que ela passou. Eu não sei o que ele viveu para estar desse jeito. Como que um homem trocou a vida toda que ele tinha por bebida? Não sei, talvez foi uma decepção amorosa. Então, por isso que nós não podemos o quê? Julgar. Mas nós fazemos o contrário. Não é mesmo? Uma coisa que eu aprendi há muito tempo no meio cristão é que você não pode elogiar, porque se você elogiar, você vai exaltar o ego da pessoa. Ela pode se sentir orgulhosa. Pastor me elogiou. A gente não elogia, né? Mas a Bíblia fala também para não maldizer e a gente maldiz. Você entende uma coisa dessa? Verdade. Se necessário, elogie seu filho, elogie sua esposa, elogie seu amigo, por uma ação, por uma atitude. Pai, tirei 9, pai. Não fez mais com obrigação. É assim ou não é? É ou não é? Olha, amor, pintei, cortei, ficou bonito. Quanto que custou? Não, não foi nada. Pode falar quanto é que foi. Ele não elogia. Nossa, amor, ficou bonito. Ficou, né? Tá lindo. Não é mesmo? Quanto que é? Quanto que foi? Não é mesmo? Irmão, o inimigo tem cegado a gente e a gente não consegue ver. A gente não está enxergando. Nós não estamos notando isso, a gente faz no dia a dia. Você quer ver uma prova como que essa questão dessa cegueira está em nós? E às vezes você não sabe? Como? Vou te provar. Terminou o culto da noite, digamos, e você precisa ir embora de ônibus. E o seu ônibus é lá na Ipiranga, ou lá na Praça da República, ou na Taquara. Na Maria Taquara ali. E aí você fala assim, eu vou descer pela 13. E digamos que você vai umas 9h30 embora. Só está você na rua. Domingo à noite, sozinho. Né? E no que você está descendo a 13, lá você olha, vem um homem. Uma calça, um moletom, uma blusa com uma jaqueta e um boné enfiado no rosto, e ele com a mão no bolso assim, talvez, e vem, e aí você está nesse lado da calçada, e ele está no lado de lá, e aí quando você vê, o que você pensa? Está amarrado. E você continua andando, e aí ele muda de calçada. Ele sai de lá e fica na sua reta, na sua calçada. E aí ele vem na sua reta e faz assim, olha para trás. E vem na sua direção. O que você pensaria? O que você pensaria? O que você pensaria? Ainda estou pagando meu celular. Já pensou se ele ainda vem com a camisa de um time?
uma âncora. E aí você sai da calçada e vai para o meio da rua. E não vem um carro, não vem nada. Você olha, eu grito, o homem já pensa, eu aloito, eu corro, né? E aí, tá bom, não é um homem. Você está andando numa rua e vira e vem dois caras numa moto. O que você pensaria? E vem no seu rumo, encostando na calçada. O que você pensaria? Vamos pedir informação. Coitado, deve estar perdido. É algum mototáxi que está perdido, não conhece o bairro, está procurando aqui. Você não pensaria isso? Sinceridade, pensaria ou não pensaria? O que você pensaria? Tô frito. E aí no que você vai, e nessa hora você fica, Jesus, me guarda, Jesus. Deus, assim como o Senhor feriu de cegueira os inimigos de Elias, de Eliseu, também Deus faz esses inimigos cegos. Oh Deus, não deixa eles me ver não, eles não vão me enxergar. Oh misericórdia, Jesus, sangue de Jesus tem poder. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz, ai meu Deus. E aí ele passa por você e fala, boa noite. Ufa, vou contar um testemunho na igreja domingo. Esse caso é digno de testemunho, sim ou não? Sim ou não? Não. Por que não aconteceu? Foi coisa da nossa? E a gente enxerga tudo errado. A gente enxerga tudo, meu irmão, né? E a pessoa no trânsito ali está com o vidro aberto, aí chega uma pessoa, encosta do lado dela de moto e... ela só levanta o vidro. É ou não é? É desse jeito. Porque essa maldade já está em nós. E se eu não cuidar, essa maldade vai tomar conta, irmãos, e vai me cegar, e eu não vou enxergar as coisas. Nós não conseguimos ver as pessoas que estão precisando de Cristo, de salvação, que elas estão carentes, estão perdidas. A gente não enxerga isso. Safado, sem vergonha, bom de trabalhar. A gente vê isso. Porque é muito mais fácil criticar, meu irmão, do que orar. Mas isso não é de hoje, não. Você quer ver um caso? Vamos lá. Segura Marcos aqui, que nós vamos voltar daqui a pouquinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos 9. A partir do versículo de número meia dúzia. Atos 9, 6. Nesse tempo, um homem chamado Saulo de Tarso, ele conseguiu com os sacerdotes uma carta que lhe dava direito de prender os cristãos. E aí ele saía, se ele encontrasse algum cristão pela rua, ele podia prender e levar para Jerusalém. E aí o que acontece? Uma luz brilha no seu caminho, e quem é essa luz? Cristo. E daquela luz vem uma voz que fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta, quem és tu? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí começa a falar com ele, e os seus amigos que estão com ele começam a fugir. E aí como que Saulo fica? Versículo 6. E ele tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo o quê? E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão, conduziram-no até Damasco. O que Saulo ficou, irmão? Cego. Foi para uma casinha lá em Damasco e 9. E esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. 10. E havia em Damasco um certo o quê? Um certo o quê? Discípulo, um seguidor de Cristo, chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor.
E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem chamado de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olha o que Jesus fala para um discípulo: Ananias, vai lá em Damasco, procura a casa de um homem chamado Judas, e lá vai estar um homem que se chama Saulo, que é da região de Tarso, e ele está orando, ele está cego, ele está pedindo, né? Ele está pedindo, vai lá. E eu já mostrei para ele em visão o que é que vai acontecer. Quando Ananias recebe essa missão do que ele precisava fazer, olha o que Ananias faz. 13. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Saulo, Ananias, você vai lá, tá? Mestre, quem mesmo quer para mim orar por ele? Saulo. Mestre, deixa eu dar licença, mas eu já ouvi cada história desse cara. Ele conhecia Saulo? Olha o que ele fala aqui, versículo de número 13. E respondeu Ananias: de muito ouvi acerca deste. Ananias está julgando Saulo pelo que ele conhecia ou pelo que ele ouviu das pessoas? Pelo que ele ouviu das pessoas. Meu irmão, e é o que a gente faz. A gente julga, a gente fala, porque alguém diz, alguém comenta. Você viu, fulano? Não. Pois é. Uhum. Senhor, me desculpe, meu senhor, mas se eu for lá, esse cara vai me prender. Eu escutei falar que esse cara é ruim. O que o senhor quer com um cara ruim desse? Já não basta esses tempos atrás, o senhor teve um cara que era o santo, um tal de Judas, que te traiu. O que você quer com esse cara, mestre? Esse cara é ruim. Olha o que Ananias está falando para Jesus. E às vezes nós fazemos isso. Falamos de alguém, falamos de parente, falamos de alguém próximo, falamos do vizinho, falamos do amigo de serviço, falamos do irmão da igreja, falamos acerca da pessoa. Nós também fazemos isso. Quem estava cego nessa história aqui? Era quem? Saulo, não era? Mas também Ananias também estava o quê, irmão? Cego. Porque ele só conseguia enxergar o lado ruim de Saulo. Você está vendo como que a gente só vê o lado ruim das pessoas? É aquela coisa, né? A pessoa faz 200 coisas boas, uma coisa que ela erra, não presta. Não presta. Não serve. São descartáveis. Irmãos, eu não posso deixar o inimigo me cegar. Eu não posso deixar o inimigo colocar essas escamas, essa cegueira em meus olhos. Bando de falso. Olha lá, aquele grupinho ali. Tudo interesseiro. Tudo isso. Existe, irmão. Pessoas que falam, pessoas que dizem. Na igreja mesmo, a pessoa às vezes olha, digamos, né? Vou dar um exemplo. Digamos da mulher, que sempre as pessoas comentam mais da mulher. Aí, digamos que passa uma mulher lá com uma roupa, um vestido, uma saia apertada, né? Digamos que no busto está apertado e está comprimindo os seios. E aí as pessoas falam: isso é roupa de vir na igreja. Onde que já se viu essa roupa aí na igreja? Digamos que as costas é nua, né? É aberta. Né? Olha o tipo de roupa que vem na igreja. Ah, Jesus, como que o pastor aceita umas pessoas dessa na igreja? Tem gente que fala isso, mas a gente não sabe. E se for a primeira vez que ela está vindo na igreja? Quando eu comecei a vir na igreja, eu vinha de bermudão. Teve um irmão uma vez, ele falou para mim uma vez assim, depois nós ficamos amigos e tal, e aí as filhas deles eram pequenas, e aí eu sentei do lado delas assim, e ele fez bem assim, chamou elas, falou: não senta perto dele
que na época eu usava um cabelão grande, o cabelo era grande, maior, e aí eu fazia aquele asa delta, cortava por baixo assim, tem? Estilo malandrão. Cortava o cabelo daquele jeito, aí eu vinha de bermudão, e às vezes eu vinha de tênis ou de uma sandália que eu tinha e uma camisetona tal. E eu vinha para assistir culto. E aí sentava recém-convertido, porque eu só tinha uma calça, a domingueira, que eu vinha domingo. E aí quando eu vinha quarta e sexta, e domingo, aí eu pensava assim, se eu for quarta e sexta na igreja com a calça, ela vai sujar. E a preguiça de lavar? Você imagina o tamanho do homem, lavar uma calça desse tamanho. Então eu vou guardar ela para ir só no domingo. Aí durante a semana eu vim de bermuda. E aí um dia ele falou assim, pastor, antes, assim, você lembra? Lembro. Ele até falou, você tinha um bermudão azul assim, lembro, minha mãe que fez, minha mãe costureira, então. Uma vez eu sentou assim, eu chamei para as minhas filhas, falei, não senta perto dele não, porque ele não me conhecia. Aí eu falei, é mesmo? Aí eu falei, mas que ruim que o senhor era, né? Brincando com ele, né? E às vezes nós fazemos isso, mas nós não sabemos o estado da pessoa. A pessoa, às vezes, ela usa aquela roupa, ou ela está usando aquela roupa porque talvez é a única que ela tem, a única que serve. Às vezes ela engordou um pouquinho, é a única que coube. E o que a gente faz? Fala. Vê. Olha. Isso é roupa. Isso é tipo de roupa de vir na igreja? Irmãos, eu não posso julgar só pelo que eu estou vendo ou pelo que eu ouvi de alguém. Mestre, o senhor me desculpa, mas esse cara, eu ouvi muita coisa dele. Mas Jesus é fenomenal. Jesus é demais. E diz aqui, versículo de número 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim o quê? Um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu. Enquanto Ananias enxergava Saulo como um homem ruim, Jesus estava enxergando ele como um vaso. E como é que a gente olha para os outros? Como é que nós olhamos para as pessoas? Eu já vi gente, irmão, de igreja, falar mal de jovens da igreja. Esse jovem ficar na igreja. Eu queria que tivesse no mundo. Verdade. O Deus desse século tem cegado, irmão. O Deus desse século tem cegado algumas pessoas, alguns líderes cristãos, a ponto de achar que só eles são os bons, só eles são os perfeitos, o evangelho puro, o evangelho da essência, o evangelho do amor, e só... Está cego, irmão. Já diz um ditado popular, né? O pior cego é aquele que não quer ver. O cego, meu irmão, ele só não enxerga os outros, ele só vê ele. Só ele, eu tenho isso, eu isso. Enquanto Ananias está falando que ele é mau, Jesus está dizendo o quê? Não, esse cara é para mim um vaso escolhido. Vai lá, Ananias. Vai lá orar por ele, Ananias. E aí Ananias entendeu, e aí o bonito é, 17. E Ananias o quê? Foi. E entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse-lhe, isso aqui eu acho bonito, 2 pontos, disse, irmão, olha como que ele já chama o homem. Ali, antes, ele estava chamando ele de mau, de perseguidor, de um homem astuto, e agora ele chama ele do quê? Isso é um linguajar cristão. Ananias, eu acho que depois que Jesus deu uma nele, ele falou, ai, toma, o que você quer falar? Vai, irmão. Fica aí, Ananias, bocudo. Sim, senhor. Irmão Saulo, olha o que ele disse. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas o quê? E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a vista e levantando-se foi o quê? Olha o que nós precisamos fazer. Ananias tinha uma missão de quê? De orar por ele para que ele pudesse recuperar a vista, ser cheio do Espírito Santo. E qual foi o passo seguinte dele? Batizar. Para ser nova criatura.
Mas nós só enxergamos a maldade das pessoas, a desigualdade. Não, a gente tem que orar por ele. A gente tem que orar por ela. Nós precisamos, quando eu li essa mensagem, eu estou falando que eu preguei um pouco dela na quarta, e aí depois eu fui estudando um pouquinho a mais, o irmão foi falando de Jesus, e quantas vezes que a gente fala mal dos políticos, eles dão motivo, dão ou não? Mas não cabe a nós, irmão. Porque a Bíblia manda orar pelas nossas autoridades. Bando de ladrão, bando disso, bando daquilo, bando não sei o que, não sei o que. Você fica indignado, mas é isso que o diabo quer. Isso, fica cego de... Você já viu alguém que ficou cego de raiva? Você já viu alguém que ficou cego de raiva? Eu vi uma vez na televisão um cara que matou a família, a mulher e as filhas, porque ele ficou cego de raiva. E aí depois ele chorando, repórter, por que você fez isso, cara? Eu fiquei com tanta raiva que eu não vi o que eu fiz. O inimigo tem cegado. Tem cegado a gente com ódio, com raiva, com mágoa, com essas escamas, a ponto de ver só as pessoas que fazem mal. Só as pessoas que roubam, são tudo bandido, é tudo isso, é tudo aquilo. E é isso que o diabo quer, irmão, que a gente faça isso. E a gente acha que... Qual que é a diferença entre adulterar e falar mal? Qual a diferença entre adulterar, praticar um adultério e falar mal? Qual é a diferença? Nenhuma. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Vai lá, Saulo. Vai lá, Ananias. Sim, senhor, eu vou lá. Irmão Saulo. E aí depois Ananias vira amigo de Saulo. E Ananias apresenta Saulo, que depois, irmãos, vira amigo dos apóstolos. Ele se envolve com ele. E aí depois ele se torna o grande Paulo. Meu irmão, nós precisamos fazer, irmãos, a missão de Cristo. Jesus, ele está fazendo essas coisas porque ele está vazio. Saulo perseguia porque ele era um vazio, ele era vazio, um oco, e faltava ele ser cheio do Espírito. Jesus, enche do Espírito Santo, põe espírito de mansidão nele. Jesus, toca nele, mas nós não fazemos isso, irmão. Quando Jesus perguntou, você enxerga, você está enxergando? Eu estou vendo os homens como árvores. Meu irmão, Jesus não, ele nos chama, ele toca em nossa vida, só que ele se recusa a nos deixar desse jeito. Jesus se recusa a nos deixar dessa forma. Ele não quer isso. Volte lá para Marcos, para a gente finalizar, 8. Volte lá para Marcos 8. 8:22. 24, né? 8:24. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como o quê? Só os outros, a ele próprio ele não via. Depois, isso aqui é lindo, depois, tornou Jesus a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe o quê? Distintamente eu gosto da tradução atualizada que diz assim, e via todos o quê? Claramente. Quando é que esse homem conseguiu ter a visão completamente restaurada? No primeiro toque ou no segundo toque? E é o que nós precisamos fazer. Se você está com a sua visão assim, distorcida, só olhando as coisas, vendo só maldade, né? Eu preciso pedir para Jesus, toca em mim de novo, Jesus. Toca em mim de novo. Às vezes a pessoa olha, digamos que chega um homem e chega lá e cumprimenta a mulher. Olá, tudo bem? Tudo bem? Cumprimenta e para. E daqui um pouquinho está conversando. E aí daqui um pouco solta uma gargalhada. Quem olha de longe, isso é coisa de homem casado está fazendo assim. Nem sabe se é casado, se é amigo, se é parente, o que é. Não é mesmo? Onde que já se viu uma coisa dessa? Uma vez chegou uma denúncia até mim, falando de um pastor nosso. Olha, pastor, você abre o olho aí com esses pastores do seu aí, viu? Que nós vimos aqui, eu não quero me identificar, mas nós vimos o pastor
andando com uma mulher que não era esposa dele no banco da frente, na maior gargalhada. Não sei se amante, se estava indo para motel, não sei. Abre os olhos, pastor. E eu sabia quem que era. Sabe quem que era essa mulher? A irmã do pastor que tinha chegado de viagem. Eles tinham vindo na igreja, ele falou, pastor, essa aqui é a minha irmã, pastor, veio passar uns dias com a gente, e eu estou levando ela para conhecer uns lugares, ela precisa ir ali no shopping, ela precisa comprar umas roupas, ela trouxe roupa só de frio, e pastor, quando ela chegou aqui do calorão, ainda falei assim, mas roupa de frio? Para quê aqui? Ah, não, onde? Roupa de frio você só usa quando está com febre aqui em Cuiabá. É ou não é? Quando você está com febre, você põe roupa de frio e cobre para suar. Não, leva ela lá, compra lá. E aí a pessoa me mandou depois falando, aí eu fui responder, caro fulano de tal, não sei quem era, ou fulana. Quero dizer que essa pessoa que assim falou, né, ela tinha falado dos detalhes do carro, e eu sabia quem era. Eu falei assim, essa pessoa trata-se da irmã do pastor que está em viagem, eu a conheci, ela está aqui em Cuiabá passando uns dias e está hospedada na casa dele. E aí essa pessoa recebeu, não respondeu, também nunca mais falou nada. Não sei quem é, não sei quem disse, não sei quem mandou, mas geralmente é quem conhece. Não é mesmo? Irmão, nós precisamos desse segundo toque. Para quê? Para enxergarmos o quê? Claramente. Para olhar para as pessoas e falar assim, ele precisa de Jesus. Para chegar para alguém e cumprimentar sem nenhuma intenção, querendo que ela seja salva. Verdade, irmão. Verdade. Mas a gente não faz isso, gente. Nós estamos deixando o inimigo nos cegar. Quando Jesus, depois da sua morte, na ressurreição, tinha 2 discípulos que estavam indo para Emaús. E Jesus apareceu para eles, e lá em Lucas 24:16 diz que eles estavam como com os olhos tapados, que não conseguiram ver quem? Jesus. Eles não sabiam, Jesus está perrandando com ele assim, o que está acontecendo aí? Ah, é que mataram assim, e você não sabe o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Ah, é que assim, você é o único de Jerusalém que não sabe de nada? Não, não sei. E andaram e conversaram, e de repente Jesus foi lá e partiu o pão. É Jesus. E Jesus estava do lado deles, e eles não conseguiram enxergar, porque eles estavam... Vamos lá, Lucas, rapidinho, 24. Você está em Marcos? Volta lá. Vai lá, no livro à frente, Lucas 24. (16). Não, vamos ler o 15. Para nós terminarmos, para nós orarmos. Lucas 24, 15. Quem encontrou, diga amém. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo pergunta uns aos outros, um ao outro, o mesmo Jesus, o quê? Se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como? Que fechados para que não o... Nós precisamos conhecer Jesus. Porque quando a gente conhece Jesus, a gente não faz mais isso, irmão. A gente não fala mais. Fulano é chato, sem graça. Você já conversou com ele? Não. Tem uma vozinha assim. Assim que a gente fala. Assim que a gente fala. Às vezes na internet, né, nos grupos de internet, a pessoa manda uma coisa lá assim. De brincadeira sem graça que fulano manda aqui. Não é mesmo? Nós precisamos do segundo toque. E agora? Volta lá em Marcos, volta lá, para a gente terminar. Marcos 8. Isso aqui, meu irmão, quando eu li isso aqui foi uma pancada. Jesus amado. Versículo de número 25. E depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. Tocou de novo.
E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Ele via claramente as pessoas. Agora eu estou vendo perfeitamente. É isso que Jesus quer, que todos vejam claramente. Não fique só olhando essas coisas, não fique só olhando defeito. Tem crente que fica só olhando coisas e pensando só em dinheiro, e falando e achando e pensando, nossa, tanta coisa, igreja desse tamanho, quantas pessoas devem, quanto que dá, quanto que isso, quanto que aquilo, não é mesmo? Verdade, irmão. Verdade. Não deixa o inimigo te cegar, não. Jesus, toca em mim. Eu ando assim, eu estou assim ultimamente. Falando, dizendo, comentando. Não estou julgando, eu estou comentando. Essa é a desculpa que todo mundo... Eu estou comentando. Eu estou comendo. Não! Jesus, toca em mim. Limpa as minhas vistas. Eu não quero olhar assim. Eu não quero olhar desse jeito. Eu quero olhar claramente. Eu quero olhar e falar, Jesus, ele está precisando de ajuda. Ele está precisando de Jesus. Essa pessoa está assim porque ela não conhece Cristo. Aquela menina está desse jeito porque ela não tem ainda. Deus. Como que a pessoa faz uma coisa dessa? Pessoas carentes. Quantos milionários, bilionários aí, irmão, estão tirando a vida por depressão? É ou não é? Não tem amigo, não tem ninguém. E quem olha fala, já se viu. Rapaz, se eu tivesse a vida que essa pessoa tinha, aonde que eu queria morrer? Aonde? Mas não sabe o vazio que a pessoa tem. Não sabe o que ela passa. Nós precisamos desse toque, gente. Jesus, toca em mim de novo. Eu estou ficando assim. Eu não posso deixar o Deus desse século me cegar. Senão daqui um pouco eu estou na igreja só. Não reconheço Jesus. Critico tudo. Não vejo mais nada. Vamos orar, fica de pé, vamos orar. Eu preciso desse segundo toque. Não deixe o tempo, irmão, fazer com que sua visão fique turva, fraca, para que você possa enxergar distorcido. Jesus não quer ninguém enxergando de outra forma. Não, eu quero que você enxergue claramente. Ananias via Saulo como um mal. Jesus enxergava Saulo como um vaso. E aí depois que ele é curado, só para terminar, 26... E mandou para a sua... Ele morava em Betsaida? Dizendo, não entres aonde? Aquele cego estava lá porque alguém levou ele. Não deixe ninguém conduzir, guiar a sua vida. Volta para lá não. Se você saiu daquele lugar, não volta para lá não, irmão. Não volte para aquele lugar de sujeira. Não volte para aquele lugar sujo. Não volte para aquela roda, para aquelas conversas, para aquelas coisas que não convêm. Peça para ele, Jesus, toca em mim de novo. Eu quero voltar lá para contar para as pessoas que eu fui curado. Não volta não, vai para sua casa. Vai falar, vai cuidar da sua família, vai voltar para sua casa. Não volta para lá não. Lá é sujo. Não volte para lá, irmão. Nosso lugar é com Cristo. Seu lugar é com Cristo, com a sua família. Ainda que a família perfeita é imperfeita. Eles têm suas falhas, têm os defeitos, mas é a minha família. Ai, a minha sogra, ai, o meu cunhado, ai, os parentes do meu marido, ai, os parentes da minha mulher. Jesus, vocês estão precisando do Senhor. Eles estão precisando ser cheios do Espírito Santo. Porque quando Ananias ora por Saulo, a escama cai. Entenda, Ananias só pôde orar por Saulo depois que ele teve a sua visão restaurada. Você só pode orar por alguém que está cego se você primeiro abrir os seus olhos. Você só vai poder ajudar alguém que está perdido, cego, quando você primeiramente abrir os seus olhos. E como é que os nossos olhos vão se abrir? Como é que nós vamos ficar curados? Com o quê, irmão? Com o segundo toque. Toque em mim de novo, Jesus. Toque em meu coração, Jesus. Tira essa raiva, tira essa mágoa, tira esse rancor que eu sinto, tira essa raiva, tira esse sentimento de mim, Jesus. Eu não quero isso. Peça para Ele tocar em você de novo. No segundo toque, ele passou a enxergar
claramente. E que nós possamos receber esse toque de Jesus para enxergarmos também claramente. Quem entendeu, diga amém. Fique de pé. Não, eu não quero só. Lá na sua empresa, como é que você olha para os seus funcionários? Na sua firma, como é que você olha para as pessoas que trabalham com você? Tem uns que olham assim e ficam pensando, quem será que está me roubando aqui? Quem será aqui que está fazendo coisa errada? E aí vive ameaçando, se eu pegar... Não olhe para isso, não. Não perca tempo assim. Quando Jesus escolheu os 12 irmãos, né? Ele sabia, Judas Iscariotes, ele tornou-se o traidor, ele não era. Ele deixou a cegueira, irmão, da ganância entrar nele. Não deixa ele, não. Peça para ele o toque. Jesus, toca em mim de novo. Peça para ele tocar em seu coração, na sua vida, para que nós possamos ser mais sensíveis e cheios do Espírito Santo. Quem entendeu, diga glória a Deus. Põe a mão no coração. Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, pela mensagem de hoje. Falou muito comigo esses dias. Oh, meu Deus, e quantas vezes que nós cometemos o erro de Ananias. Quantas vezes que nós fazemos como Ananias. Julgamos, falamos sem conhecer ou falamos até conhecendo. Não, Jesus, nós queremos o toque do Senhor. Livra-nos da escuridão. Tira-nos desse abismo, Deus. Tira, Jesus, esse coração que está cheio de coisa. O homem que olha para a mulher dele com raiva. É a mulher que olha para o marido e fica com raiva. É a mulher que olha para a casa, para a vida que leva e fica com raiva. Tira, Jesus, nós não queremos enxergar assim, não. O Senhor disse assim, em tudo dai graças. Independente se é muito ou pouco, em tudo dai graças. Oh, Jesus, toca em nós, meu Pai. Toca em nossa vida, Jesus. Fala com Deus. Faça a sua oração. Fala você, é a sua oração em particular. Lembre agora de Mateus 6, quando você entra no seu quarto e fala com Deus. Fala com Ele, fala, Jesus, eu estou assim. Eu estou enxergando tudo diferente. Eu estou como aquele homem lá, meu Deus, em Betsaida, aquele cego que estava enxergando as pessoas como árvore. Eu não quero enxergar assim não, Jesus. Fala para ele, eu não quero ver dessa forma, eu não quero ver desse jeito, eu não quero só enxergar os defeitos, eu não quero só enxergar as falhas, eu não quero só enxergar os erros não, Jesus. Oh, Jesus, toca em nós, para que essas escamas caiam dos nossos olhos, para que as escamas caiam dos olhos de cada um, meu Deus. Oh, Jesus, toca em nossa vida, para que possamos ser cheios do Espírito Santo. Saulo, recebendo a oração de Ananias, as escamas caíram dos seus olhos. E após as escamas caírem dos olhos, ele foi cheio e foi batizado. Oh, Jesus, nós queremos ser cheios. Canta, nos ajude. E se necessário, toca 2, 3, 4, quantas vezes for necessário. Oh, Jesus, oh, meu irmão, Ele está aqui.